Boa tarde, pessoal. Iniciando mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Neytat, nesse final do ano de 2025, provocando aqui muitas reflexões dos nossos internautas sobre temas de comportamento e moda, né? Então, que hoje eu vou lançar um tema bem legal também, que é como ficar mais feminina, né, gente? Então, se você está procurando dicas aí para ficar cada vez mais feminina e cantar, ser sedutora, enfim, encarar essa feminilidade de uma forma diferente, tá? Então aqui você vai ter muitas dicas para você adotar isso no seu dia a dia, tá? Porque também é uma questão de exercício, é uma questão de você estar atento a alguns detalhes, e questão também de você colocar à prova os seus sentimentos, a sua confiança, né? E outras diquinhas práticas de moda que também funcionam para você atingir esse objetivo. Gente, tradicional e antiquadamente, o gênero feminino sempre foi educado para aquela coisa da beleza e a dependência do homem. Mas as mulheres de hoje em dia, né, pessoal, a gente sabe que são bem diferentes. Elas não se conformam mais em ser o que a sociedade espera delas. Com isso, gente, ser feminina é mais uma questão de estilo, atitude e autoconfiança do que deixar alguém dizer o que você deve vestir ou ser. Então, o seu lado mais feminino, gente, não está nas páginas de revistas ou nos blogs de maquiagens, mas está aí, dentro de você. Embora eles ajudem bastante, é claro, né, gente? A gente tem esses artifícios aí, esses recursos que são para nos auxiliar. Mas, na verdade, a parte principal está aí dentro de você. Agora, se você é uma pessoa e se expressa dessa maneira, e todo mundo pode entrar em contato com a sua essência feminina e desfrutar dela. Então, gente, é tirar o que você põe de melhor aí dentro de si. Porque é muito bacana quando a gente assume, né, isso dentro de nós. Porque a gente pode explorar essa ferramenta para muitas coisas na vida, né? E realmente você só tem a ganhar com isso, porque você se torna cada vez mais próxima da sua essência, cada vez mais autoconfiante. Gente, tem alguns métodos aqui, algumas diquinhas para isso funcionar bastante no seu dia a dia. Então, gente, por exemplo, eu vou dar aqui o primeiro exemplo, método número 1, usando roupas mais femininas. Então, em primeiro lugar, tente vestir mais saias e vestidos. Essas peças, gente, elas são a base da moda feminina no mundo inteiro, é uma coisa global. Embora aquelas velhas calças jeans não sejam uma afronta à feminilidade, não tem nada a ver, você pode continuar aí usando a sua calça jeans, mas se você decidir trocá-las por saias, você pode dar um passo a mais nesse caminhar se você está buscando uma essência mais feminina. Gente, os vestidos e saias modernos são tão variados que podem ser usados em tempo integral, em qualquer estação. Isso é verdade, né, gente? Um vestidinho floral, estampado, ele pode ir tanto do verão quanto na primavera, como também no inverno. Se no verão você vai usar com rasteirinha, na primavera e também a rasteirinha, uma sandalinha, um tênisinho, no inverno você vai poder usar esse vestidinho com botas de cano longo, botas de cano curto, meias calças mais pesadas e jaquetas ou casacos por cima. Não há nada de mal nisso, fica super fashion, bem legal. Isso você pode aproveitar esse vestidinho o ano inteiro e se tornar mais feminina o ano inteiro. Gente, então a moda ela é muito versátil, é saber usar esses truques a seu favor. E com isso você não precisa também investir e gastar muito dinheiro. Então, com look só de inverno ou look só de verão, você pode transitar com esses looks em todas as estações. Gente, o estilo de vestido ou saia é uma questão de gosto pessoal. Se você se sentir à vontade, bonita e feminina, outras pessoas também vão te ver assim. Então, gente, se você se sente dessa forma, confiante e segura, você vai passar isso na sua imagem e as pessoas vão passar a vê-la assim também. Em segundo lugar, gente, valorize seu corpo e suas curvas. Tá? As formas suaves do seu corpo são a sua herança genética, feminina, natural. Então, aceite e destaque sua forma, que toda a sua estética feminina vai se transbordar. Toda essa sua essência vai sair de dentro para fora.
né? Então, isso quase sempre significa usar roupas que chamem a atenção para os seus quadris, para o busto, mas a regra real é usar roupas com um bom caimento e do tamanho certo, gente. Aquelas coisas de usar roupa quando o defunto era maior realmente não funciona bem, né, gente? Usar a roupa do tamanho certo, que seja adequada para você, é uma dica muito importante. A ideia é destacar a sua silhueta. A musculatura, gente, feminina, ela é totalmente e incrivelmente diferente da masculina. Então, gente, você tem que valorizar esses atributos da sua herança genética. Chamar atenção justamente para essas diferenças. Se a ideia aqui é destacar o feminino que existe em você, então você deve destacar essa diferença de um gênero para outro, né? Esse é o primeiro passo para você se tornar mais feminina. Gente, você se sentirá ainda mais feminina se você usar uma roupa que a deixe confortável e confiante. Gente, essas duas regras são a essência de tudo e para questões comportamentais, da postura, do caminhar com elegância, como eu falava aqui para vocês, é até uma questão de etiqueta, mas também no momento de colocar essa sua feminilidade em prática, isso também é super importante. Eu diria que é uma regra geral. Ao contrário, gente, do que se pensa, não é necessário mostrar a pele para isso. Então você não precisa colocar muito a sua pele à mostra. Se você é do tipo mais discreta e quer ser feminina mesmo assim, não significa que você precisa botar muita pele à mostra. Então, gente, são dicas que você vai sentindo aí que você pode se ser feminina sem comprometer aí o seu jeito, a sua personalidade, ser mais discreta, não é mesmo? Então, realmente tem truques que vão fazer realçar o que você está buscando aí em você. Em terceira, gente, experimente usar estampas e cortes tradicionalmente femininos. Então, algumas roupas, gente, a gente sabe que são aquele padrão predominantemente feminino mesmo que possam ser usadas por homens também. Quer dizer, o jeans ele pode ser usado por homens ou mulheres, mas tem roupas que tradicionalmente são mais femininas. Em geral, tecidos mais leves, estampas chamativas são boas ideias. Outros itens que devem ser incluídos são rendas, seda e veludo, estampas floridas e também espoás. Gente, o poá, ele é super feminino, né? Além de ser chique e elegante, é aquela coisa super clássica, né? Gente, em quarto lugar, use muito essa dica aqui, ó, para você usar e abusar das cores. Lógico que isso não é obrigatório, né, pessoal? Mas as cores vibrantes, elas fazem mais parte do universo feminino. Por quê? Porque ressaltam toda essa energia irreverente e contagiante que só as mulheres têm, né, gente? Então, não tenha medo de ousar, tá? As cores funcionam muito bem como aliadas para você que busca mais feminilidade. Também não tenha medo daquelas cores mais ousadas, tá, gente? Um destaque num visual simples, com detalhes coloridos, com uns sapatos, na maquiagem, funcionam super bem. Vão te dar uma super valorizada no seu visual. Acessórios como echarpes, bolsas e adornos para os cabelos também são ótimos para dar mais cor e mais movimento para o seu visual. Em quinto, gente, use bijuterias de bom gosto. Joias e bijuterias, vocês sabem que são ativos bastante femininos e são adorados mundialmente, né? Pingentes e brilhos têm o poder de deixar uma mulher mais confiante, atraente e notável. Modelos com pedras como diamante, rubi e réplicas deles são mais femininos do que correntes e anéis simples e lisos. Então, use anéis nos dedões e mindinhos, isso dá um ar muito feminino, gente, fica totalmente diferenciado. Vista um belo colar, fure as orelhas, tá? Para realmente você ficar mais feminino. Em sexto, gente, use uma lingerie super sexy. Gente, a ideia aqui é você saber que você está arrasando por baixo da roupa. Ninguém precisa ver o que você está usando para que isso funcione, tá? Qualquer processo de mudança, gente, isso inclui se tornar mais feminina, começa de dentro e é a maneira como você se sente que transborda e faz as pessoas perceberem que você está se sentindo bem. Quando você está se sentindo bem, você
transborda, você transmite isso na sua aparência exterior e isso vai realmente impactar as pessoas que estão ao seu redor. Escolha seu conjunto mais caprichado e namore-se, gente. Sinta-se bem, sinta-se à vontade, sinta-se você mesmo. E em sétimo, gente, saiba que uma mulher autoconfiante, com personalidade e atitude, pode ser tão feminina quanto as roupas que ela usa. Então, gente, não é só a roupa que importa, não. O que importa aqui, como eu tenho falado para vocês, são as atitudes. Tá? Em outras palavras, as roupas elas não fazem milagres, né? Se a sua postura não falar na mesma direção. Então, a sua postura tem que estar condizente com a sua vestimenta e vice-versa. Então, sinta-se à vontade em ser você, ame-se a si mesmo, ame a vida, né? Ficar feliz também é outro fator que vai te fazer transbordar feminilidade. A chave é se sentir feminina e as outras pessoas vão te notar com isso como consequência. E em oitavo lugar, gente, pense no que é considerado feminino cultural e aquele socialmente feminino. Então, embora não exista uma fórmula para isso, né, gente? A moda ela pode ajudar muito, ela traz truques e ferramentas para te ajudar com isso. Tá? Não se trata de assumir um gênero, mas escolher uma estética que visa acentuar alguns aspectos clássicos, como a sua graciosidade, a dignidade, o flerte, a sexualidade. Então, qualquer um pode incorporar aspectos femininos ao seu guarda-roupa. Não importa a identidade de gênero. Então, gente, pense aí em exemplos de beleza feminina como a Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Gisele Bündchen, né? Então, o que elas têm de feminino em sua opinião? Então, o que nelas faz você se atrair, você admirar, não é mesmo? O que você acha que elas têm de mais feminino? É nisso que você tem que se focar para você adotar esse estilo aí, ressaltar esse feminino dentro de você. Qualquer homem, qualquer mulher, transgênero, etc., pode parecer, vestir e se portar de maneira feminina sem ser uma feia. Esses são os comportamentos, gente, sociais, mas a designação entre macho e fêmea, essa sim é biológica, certo? Então, para não haver aí confusões, né, com essas questões de gênero, né, que são meio polêmicas, então a gente está aqui separando as coisas, né, para vocês entenderem qual que é a essência desse capítulo aqui de hoje. O método 2, gente, aparentando mais feminilidade. Então, número 1, gente, se você quer aparentar isso, use um perfume agradável, né, gente? O perfume, ele mexe com a sensação olfativa, que ela é muito importante para marcar momentos, marcar emoções, marcar fisionomias, não é mesmo? Então, passe aquele seu perfume predileto todas as manhãs antes de sair de casa. Os aromas, né, gente, eles estão atrelados a esse sentido muito poderoso da atração. E um cheiro agradável é uma estratégia bem certeira para você passar uma boa impressão e uma impressão mais feminina. Use uma ou duas borrifadas já são suficientes, nada mais do que isso, nada de tomar banho de perfume não é necessário, o exagero também, o excesso, não cai bem. Por quê, gente? Fica muito enjoativo, né? Então, realmente, aí ao invés de causar um efeito bom, vai causar um efeito contrário. Em segundo lugar, gente, passe uma maquiagem leve. Então, a maquiagem, ela ainda é quase que exclusivamente feminina. Muito embora existem alguns homens, né, que adotam, que usam, né, como lápis de olho, por exemplo, e sombra. Mas a gente vê isso muito no mundo na música, né, gente? Muitos roqueiros, como Morrison, Marilyn Manson, eles sabem usar maquiagem, né, como ninguém e conseguem uma aparência um tanto mais feminina, mas sem parecerem mulher, certo? Eles exploram o que há de feminino dentro deles, né? Então é isso, é para impactar, é para causar aí uma cena artística diferenciada. Agora, para nós aqui no nosso dia a dia, pinte as unhas, experimente maquiagens novas ou tente parecer com celebridades que você admira. Aí estão algumas referências, né, gente? Não é necessário usar a maquiagem, mas ela é uma ferramenta e tanto para despertar esse feminino dentro de você.
Um batom vermelho, gente, é quase que sinônimo de feminilidade, né? Em terceiro lugar, ande como uma mulher. É o que eu falava aqui em outro capítulo para vocês sobre o andar com elegância, né? A etiqueta no momento da caminhada, né? Espera-se que o andar feminino ele seja gracioso e ele ressalte as curvas do corpo. Então imagine-se sendo puxada pelos seus passos e não como se estivesse sendo jogada em cima deles. Deixe que seus pés a conduzam. Então, o primeiro passo é melhorar a postura. Vocês vão poder revisitar aqui o episódio que eu falei para vocês de caminhar com elegância. Então, lá estão todas as dicas de como andar elegantemente, que vai fazer bem para a sua postura, vai fazer bem para a sua saúde e também para a sua aparência. Então, mantenha a coluna ereta, os ombros alinhados aos quadris, o queixo erguido, paralelo ao chão. Além do básico, existem outras medidas que podem tornar o seu caminhar super feminino. Anote aí, gente. Mantenha os ombros para trás, empinando o peito. Isso te dá um ar de confiança, de segurança, que você precisa para encarar os problemas do dia a dia, para você enfrentar aí as multidões que você vai sair aí no metrô, no transporte público, enfim. Onde quer que você vá, sempre de peito erguido. Mova os quadris na direção do passo. Por exemplo, gingue para a esquerda quando for dar o passo com essa perna. Ande devagar, como se nunca estivesse com pressa. A pressa, gente, também deixa o nosso caminhar deselegante. Gente, eu disse aqui para vocês, a pressa é inimiga da perfeição, não é mesmo? Então, realmente evite para você não parecer ansiosa, né, para não ficar deselegante. Em quarto, gente, se possível, opte por cabelos longos. Gente, é claro que isso não é uma regra, né, rígida, né? É lógico que existem mulheres muito belas e delicadas com cabelos curtos, mas o lombo ele faz parte de uma remissão à memória das pessoas de uma imagem tradicional feminina, né? Então, deixados compridos um pouco abaixo dos ombros pode ser uma boa ideia. Aí fica a seu critério adotar ou não. Escove os lábios sempre que necessário, hidrate-os bem, cuidar do cabelo. O cabelo, gente, é a moldura do rosto. Ele é super importante, né? Numa imagem principalmente feminina. Muitos penteados tradicionalmente femininos requerem os cabelos compridos. Se você quer fazer um coque, por exemplo, se você quer fazer um penteado mais antigo, mais elegante, mais chique, realmente você vai precisar ter um cabelo um pouco mais comprido. Mas hoje em dia isso não é problema, né, gente? Também, porque existem aí os apliques, existe aí 1000 truques, né, que você pode utilizar. Né, gente? Então, tranças, rabos de cavalo, esses são os clássicos penteados femininos. Em quinto lugar, gente, reflita sobre o que você acha de se depilar. Muitas pessoas ainda acham que um dos marcos da feminilidade é a depilação. É lógico, gente, que isso aqui no Brasil, porque existem países aí fora, culturas aí fora, que são completamente diferentes, que não se usa esse tipo de coisa, as mulheres não se depilam. Então, aí vai do critério, da região, de onde você está, da religião até, além da região, a religião. Então, pense sobre isso, mas que, pelo menos aqui entre nós, é um marco importante de feminilidade. E se o objetivo é ser vista assim, mãos à obra. Remova todos aqueles pelos que sejam visíveis, como nas pernas, axilas e nariz. Além disso, faça sobrancelhas para evitar que fiquem grossas demais, para não dar aquele visual pesado demais no seu bolso. Gente, sexto lugar, que é uma coisa aqui super comportamental, que eu diria que é uma regra para tudo nessa vida, né, gente? Sorria sempre que puder. Sorrir vai destacar a sua personalidade alegre e acessível, e isso pode ser também muito feminino. Aí vai te dar um ar de mais abertura, você vai ser mais aberta, mais prestativa, mais carinhosa com as pessoas, ter empatia com as pessoas. Um simples sorriso, gente, pode demonstrar toda a sua essência feminina. O simples ato de sorrir mais vezes pode tornar uma pessoa mais saudável e mais feliz. E isso vai ajudar até você a fazer mais amigos, né? Diluir os seus problemas do dia a dia.
ter mais empatia com as pessoas, só vai fazer bem até para a sua saúde. Gente, por quê? Porque sorrir aumenta essa sensação de felicidade, portanto, torne o sorriso parte de suas interações cotidianas. Não precisa forçar nada, né? A gente sabe que o dia a dia de todo mundo é muito difícil, né? Pessoas passam por problemas e realmente às vezes fica muito difícil até sorrir, não é? Alguns dias são meio chatos, outros dias são mais cinzentos e você não vai também querer que está sorrindo sempre. Mas uma dica é o máximo possível você adotar isso na sua vida, até para a sua saúde, né? Porque sabe-se que o sorriso é muito poderoso, é uma arma muito poderosa até para mudar a energia, né, de pessoas, né, que estão ao seu redor, para você começar a fazer a diferença para quem está próximo de você. É aquela mesma coisa da atitude, né, gente? Tanto da etiqueta como do bom senso. Você entrar no elevador do seu condomínio de manhã, dar bom dia para as pessoas, almejar ali, fazer as pessoas terem um ambiente ali mais harmônico dentro de uma condução, dentro de um elevador, isso não faz mal a ninguém, não é mesmo? Então, é sinal de interação social básica, é uma regra de etiqueta básica também, e vai também só fazer pontos aí para aumentar o seu poder aí de feminilidade. Gente, o terceiro método para você alcançar esse objetivo é agir com mais feminilidade, gente. Então, em primeiro lugar, passar mais tempo com mulheres, gente. Nada como a experiência de estar no meio feminino, não é mesmo? Então, nessas rodas de mulheres, você vai aprender como valorizar e achar feminino em outras mulheres. Convivência com elas desperta tudo isso, né, gente? Embora cada uma tenha um conceito diferente sobre isso, a maioria das pessoas identificam as características femininas como as seguintes: empatia emocional, carinho e bondade, sensibilidade, ternura, beleza, docilidade, delicadeza, etc. Então, gente, em segundo lugar, confie no seu charme e em suas habilidades. Seja qual for a sua noção do que é ser feminina, o importante é dominá-lo. Sua personalidade é tão incrível e única que você jamais vai ter medo de exteriorizá-lo. Não ache, gente, que ser mais feminina implica agir de acordo com uma norma, tá? Trata-se de ser pessoalmente mais feliz e acentuar as qualidades que você valoriza mais em si mesmo. Lembre-se de uma coisa muito importante, gente. Ninguém pode definir o que é feminilidade. Isso só depende de você. E essa é uma noção individual e diferente para cada um. Sentir-se livre, gente, também é outra coisa que faz você estar bem, ser você mesma, que faz você amar o seu corpo, a sua vida e aos outros, né? Então, essas são dicas e formas certeiras para você conseguir esse objetivo também. Gente, outro método aqui, terceiro, ter compaixão, gente, né? Você não quer que as pessoas te julguem pela sua maneira de expressar sua feminilidade. Então também não faça isso com os outros. O mundo, gente, vê o altruísmo como uma característica feminina e, infelizmente, essa característica é confundida com fraqueza ou vulnerabilidade, né? Nada poderia estar mais longe da verdade, gente. Isso absolutamente não é verdade. Então, virtudes como a compaixão, a sabedoria e o carinho são típicas, gente, de pessoas fortes. Então, você, se for desse tipo, sensível, se você é carinhosa, isso não te diminui, não te faz ser menos mulher do que uma mulher forte, líder e poderosa, tá? Então, gente, é muito bom a gente distinguir aqui essas coisas, porque as pessoas, a sociedade julga e confunde muito essas características. Então, gente, ser flexível e afetuosa é importante para consolidar esse sentimento de comunidade e de pertencimento. São sensações capazes de resolver até os problemas mais difíceis. Eu diria, gente, até se os homens tivessem esse tipo de sentimento, a maioria dos homens, será que não teria a diminuição do feminicídio aí? Então, gente, muito que está precisando nesse mundo é empatia, e esses sentimentos não são exclusivamente femininos, né? Eles são
da espécie humana. Então, gente, não confundir e não julgar essas coisas. É por isso que está tendo cada vez mais um aumento de crimes como o feminicídio, que a sociedade está julgando muito e não está sabendo a diferença entre uma coisa e outra. Então, aqui estão dicas para você se tornar uma pessoa feminina, mas ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo líder. Você vai estar sendo empática com as pessoas. Então, gente, ser educada, ser respeitosa, mesmo quando você estiver sendo prejudicada. Esteja acima de tudo isso, né? Além de ser mais digno, isso vai te ajudar a visualizar problemas que antes que eles aconteçam, não é mesmo? Porque às vezes você lidando com jogo de cintura numa situação, você vai ter melhor performance do que você ser agressiva ou do que você tentar enfrentar essa coisa de frente de uma outra forma. Então tá aqui dicas até para você se proteger. Então, gente, distancie-se de pessoas e situações mesquinhas, né? E, portanto, você vai poder evitar mais conflitos, né, desnecessários. Então, se as pessoas tivessem uma noção como um todo dessas coisas, eu acho que o mundo poderia caminhar melhor. Em quarto lugar, gente, pense nos outros, não apenas em você mesma. Aquela coisa, né, de não ser egoísta, isso vale para tudo, não só para o gênero feminino, né? Então, essa questão da empatia emocional, que é o que o mundo tanto está carecendo, né? É uma característica que é feminina, mas também que deve ser adotada por homens e mulheres igualmente. Empatia, gente, é se colocar no lugar de outra pessoa, conseguir imaginar o que ela está sentindo. Esse é um aspecto chave para resolver conflitos, ajudar amigos em necessidade e também fazer amizades para toda a sua vida. Antes de se aborrecer com algo, pergunte-se sempre qual é a versão da outra pessoa. Tente observar os problemas na perspectiva do outro. Reconheça que raramente um acontecimento é responsabilidade de uma pessoa só. As coisas acontecem, gente, por uma conjunção de fatores. Então, portanto, não julgue diretamente uma pessoa, porque as coisas para dar errado é uma conjunção de fatores que tornam aquilo uma catástrofe, né? Então, gente, existem outros fatores aí antes de você julgar alguém, né? Então, essas questões de comportamento são muito importantes, né, gente? Da gente descobrir isso que a gente tem de melhor dentro da gente mesmo, e não só nós mulheres. Gente, em quinto lugar, esteja aberta para o melhor e pior do mundo, né? Então, é aquela noção que eu estava falando aqui para vocês. O mundo acha que ser feminina é ser submissa ou receptiva, e muita gente ainda entende isso errado. Então, esse episódio de hoje aqui é para desmistificar essas questões, gente. Tá? Então, esses atributos, eles são poderosos, pode ajudar a ser uma pessoa mais tranquila com a vida, se abrir para mudanças e aceitar o amor. Então, você pode até tentar assumir uma postura diferente, como comandar e liderar, como eu dizia aqui para vocês, mas a verdade é que nada é 100% controlável, né, gente? Aprender a aceitar as coisas que você não pode mudar, com graça e humildade, são atitudes cruciais para acessar seu lado feminino e ser mais feliz nesse processo. Então, gente, reconhecer que você não pode controlar tudo não é a mesma coisa que desistir, entendeu? Então, assim, as pessoas têm uma linha de controle, não é mesmo? Casamentos são assim, né? Quando um controla a vida do outro, sempre dá errado, né, gente? Então, a liberdade tem que ser respeitada. Então, isso não significa que você está desistindo, tá? Então, mas há coisas controláveis que merecem mais a sua atenção e outras não, né, gente? É saber separar aí as coisas. E outra coisa, o sexto lugar dessas dicas, ser mais feminina também não tem nada a ver, né, com sucesso ou recompensa, né, gente? Não significa que você não possa ser inteligente, assertiva e poderosa. Porque, de novo aqui, desmistificar aquela ideia de que ser feminina é ser submissa, ser aquela maquinha de presépio, não é isso, né, gente? Então, uma pessoa feminina pode ser assim, poderosa, líder, né? Então, todas as pessoas que caminham entre o masculino e o feminino, independentemente do gênero, tá? Nenhum é inferior ao outro. Então, esses opostos se complementam, é saber ter essa noção
né? E são necessários para uma vida equilibrada. Eu acho que é isso que está faltando, né, gente? Por isso que como eu dizia para vocês, a questão dos crimes tem aumentado demais de feminicídio. É saber diferenciar, né? E respeitar essas coisas, esses limites entre o masculino e o feminino. Gente, então, ter orgulho da sua aparência não significa que você não possa se enquadrar em uma carreira ou profissão. Gostar de coisas femininas também não significa que você não leva nada a sério. Nunca desista de seus sonhos, objetivos e projetos por não estar de acordo com as noções de feminilidade ou qualquer outra coisa de alguém. Gente, então, pratique a sua postura, em pé e sentada, mantenha-se saudável e feliz. Traga esses conceitos aí com harmonia para a sua vida, com lições para a sua vida. Se você seguir essas diquinhas aqui, tenho certeza que vai ter sucesso em todos os âmbitos da sua vida, seja pessoal, profissional ou social. Então, eram essas as reflexões que eu tinha aqui para hoje, do nosso término de 2025, início de 2026. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima.